Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao webinar referente às informações de benefícios. Tendo dúvidas, podem ficar à vontade, fazer as perguntas. E agora eu vou passar a palavra para a Ana Guimarães, que é a Head de Financial Services da Robert Half. Obrigada, Amanda. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo tempo aí de todos aí nesse fórum, né, tão importante no momento delicado aí que todo mundo está vivendo. Eu queria combinar com vocês, a gente tem aí na parte inferior da tela de vocês, 3 pontinhos. Se cada um clicar, puder renomear e colocar a empresa e o nome, né, pelo qual vocês atuam, só para a gente poder também ter acesso aí aos dados de vocês, né? E também combinar que todas as perguntas, elas podem ser escritas aí via chat. À medida que a gente for recebendo as perguntas, a gente vai compilando e, na medida do possível, todos vão ser respondidos, né? Esse webinar está sendo gravado, então pode ser também acessado juntamente com as perguntas posteriormente no nosso canal da Robert Half, né? E eu queria, na realidade, apresentar e, primeiro de tudo, agradecer, né, ao Tomás Menezes a participação aí, o tempo envolvido aí e dedicado para a nossa conversa. O Tomás, na verdade, ele é CEO e cofundador da ITSEG. A ITSEG, ela é uma das 5 maiores corretoras aí de seguros e consultorias de benefícios no Brasil, né? E o Tomás está à frente dessa operação. O Tomás vai trazer um assunto extremamente importante para dividir com todos, e o intuito desse bate-papo é falar um pouco sobre gestão de benefícios, né, e gestão de pessoas, e como que a gente vai passar por essa transformação aí quando voltarmos ao nosso novo normal, né? Então, Tomás, muito obrigada pelo seu tempo novamente, e a palavra aí está com você. Tá. Obrigado, Ana, e obrigado, Amanda. Quero agradecer a vocês, né, a Robert Half, pela oportunidade de estar conversando com vocês num momento tão delicado e tão desafiador para todos nós, né, de muitas incertezas e muitas dúvidas em relação ao presente e também ao futuro. Então, fico feliz de poder estar participando aqui. Queria fazer um disclaimer no início, que eu não tenho a menor pretensão de dissertar aqui sobre a pandemia, a proliferação do vírus, enfim, a contaminação, tudo isso. Acho que tem pessoas muito mais especialistas e técnicas para fazer isso, e a gente pode fazer isso. O que eu, na verdade, eu queria dividir um pouco o meu pensamento de como é que eu estou olhando para esse momento, não só para dentro da companhia, mas, de modo geral, com todos os clientes que a gente tem conversado nesses últimos 30 dias. Tem sido intenso de trocas de experiências, trocas de melhores práticas e de disseminação da informação. Então, eu tenho aqui uma pequena apresentação. Peço um pouco de paciência, que eu vou trabalhar para colocar ela no ar aqui, e aí a gente segue. Aí, um minuto. Eu imagino que você deve ter encontrado bastante desafio aí com os clientes e também realmente muita informação para compartilhar, né? À medida que as semanas aí vão evoluindo e as dúvidas vão surgindo, né? Aí, acho que até aqui eu consegui. Ótimo. Então, na verdade, o que eu queria dividir com vocês é um pouco de como eu estou olhando isso para dentro de casa e como que a gente tem olhado isso junto com os nossos clientes, né? Então, qual tem sido o impacto do coronavírus ou dessa situação dentro de todas as companhias, né? Eu tenho separado isso assim em três grandes ondas, né? E dentro dessas 3 grandes ondas
separar os aspectos profissionais de negócio e os aspectos pessoais. Talvez, diferente das demais crises que nós vivenciamos, o impacto pessoal é tão importante quanto o impacto profissional, porque ele vai estar diretamente relacionado à condução dos nossos negócios e à maneira como nós nos relacionamos no dia a dia, né? Então, a primeira grande onda, espero que vocês estejam conseguindo enxergar, é a onda que eu chamo do desconhecido, do medo e da certa apreensão em relação a tudo aquilo que está acontecendo, né? Eu acho que a ficha caiu para nós, talvez no início de março, ao redor do dia 5 ou 8 de março, que nós percebemos o tamanho do desafio que vinha pela frente. E as reações das empresas, de modo geral, foram cancelamento de viagens, né? Cancelamento de reuniões presenciais, uma certa paranoia de distribuição de álcool gel, sabonete, um distanciamento social dos colaboradores, congelamento de determinados investimentos, né, campanhas, viagens, incentivos, a logística de si para home office, quais tecnologias, quais ferramentas bom, fomos para home office, né, de uma forma impressionante. As empresas que conseguiram caminhar para o home office caminharam de uma forma espetacular. Obviamente que tem muitas indústrias que, por questões de produção, de fábrica, não conseguiram fazê-lo. Do lado pessoal, eu acho que nós tínhamos um medo e uma certa apreensão fugindo de alguma coisa que nós não conhecíamos, né? É uma situação inédita, e fomos para casa, né? Então, um certo alívio de um sentimento de estar protegido, um alívio de estar protegido não só na física, mas também as pessoas queridas, né, por nós, os nossos pais, os nossos avós, os nossos familiares e amigos. Um ajuste em casa de se trabalhar de home office, né? Eu, particularmente, trabalho há tanto tempo e nunca tinha passado tanto tempo dentro de casa e você acaba se ajustando, né? Os meus filhos já estão mais grandes, mas quem tem criança pequena, quem tem familiares, cachorros e a rotina de casa, é impressionante a rotina de casa, quem não tem essa experiência de que tem uma movimentação grande, um certo pânico do desconhecido, né? E um distanciamento dos nossos entes queridos, familiares, né? Assim, tipo um isolamento social na física, né? A segunda grande onda, e talvez seja a onda de que a gente está aguardando o tão esperado do pico da curva, né? E talvez a gente tenha prolongado um pouco esse pico da curva, né? E que vão ter efeitos diversos no sentido né, das pessoas infectadas ou não, né? Eu chamo a onda da adaptação, né? Com um certo medo e uma incerteza do futuro, ou seja, estou protegido, estou isolado do risco de ser contaminado, a grande maioria das pessoas, tenho medo do que vem pela frente e o futuro econômico. Então, do aspecto de negócio, as empresas se adaptaram, grande parte delas conectadas pelas mais diversas ferramentas de conexão que se tem. Muitas empresas criaram um controle de produtividade, uma sequência de reuniões com os colaboradores, contenção de despesas, obviamente, e aí, dentro das medidas provisórias, colocaram pessoas em férias, redução de jornadas de trabalho, suspensões de benefícios, seja o VT, ou seja a mudança do VR para o VA, né? Ainda tem uma definição que eu acho que amanhã que sai em relação à aprovação dos sindicatos com a medida da carga horária, campanhas de doação, né? E uma certa preocupação, que para mim talvez seja mais importante, que é a saúde mental das pessoas. Nós já estamos há 3, 4 semanas dentro de casa e eu acho que é muito importante para as empresas não subavaliarem o impacto que a saúde mental vai ter nas pessoas, não só daqui para frente, mas na própria retomada, né? Então, do aspecto pessoal, né, eu acho que a gente sofre com desafios da logística de casa, né? Então, como se faz a educação dos filhos no online, como é que eu acompanho
né, se meu parceiro ou a minha parceira também trabalha, o desequilíbrio alimentar, né, tem uma sensação de que eu vou comer tudo que tem na casa nos primeiros 30 dias, assim, uma certa angústia, falta de exercício físico, preocupação com o emprego. Todos nós deitamos à noite e falamos, será que eu estou protegido do aspecto da contaminação? Será que eu estou protegido com relação ao meu emprego? Eu acho que começa a ter uma sensação de uma preocupação social muito maior do que a individual, né? Eu estou protegido, eu estou seguro, eu tenho um emprego, eu tenho um bom plano de saúde, e quem não tem, né? Uma saudade do contato social, e lá na frente eu faço um pouco um comentário, né? Aquilo que talvez a gente tanto busca, que é o contato social, e talvez nesse novo velho mundo, ou nesse novo mundo velho novo, a gente vai ter um certo distanciamento das pessoas. E o que me preocupa é o que talvez venha pela frente no aspecto de mídias, né, sociais com relação ao atendimento público e privado, né? Talvez mais público do que privado, de que nós temos que estar preparado para surfar esse eventual pico da curva, né? E talvez não subestimar o quanto nós temos que ajudar os nossos colaboradores a tratarem da saúde mental e desse equilíbrio, né? Não é para fazer uma psicoterapia, mas sim para ter um auxílio para determinados momentos de crise onde você está angustiado, você não quer falar com seus familiares, com seu parceiro, com sua parceira, com seu marido, com a sua mulher, ou você está preocupado. E eu acho que a gente tem que disponibilizar para os nossos colaboradores, dentro do possível, uma ajuda nesse sentido. A terceira onda, que é a onda do impacto real, né? E eu chamo do velho novo mundo, né? Que nós temos que nos preparar para esse retorno, né? Seja quando ele acontecer, né? E diferente da primeira onda, que nós estávamos fugindo de um desconhecimento, né? Ou de algo desconhecido, aqui vai existir uma certa ansiedade e uma certa angústia de voltar para o meu velho mundo, que na verdade ele vai ser um pouco diferente. Então eu acho que a pressão social, a pressão emocional de se voltar para a minha vida, né? Eu quero a minha vida de volta. Eu quero voltar para o meu escritório, eu quero voltar para os meus amigos, eu quero voltar para os meus negócios. Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né? Então eu separo isso em termos do retorno gradual e escalonado, né? Eu não acredito que a gente vai acordar de manhã, alguém apertou um botão e pum, tá todo mundo de volta nos nossos escritórios ou nas nossas fábricas, né? Vai ter um sentimento de alívio, se Deus quiser, com poucas consequências, né? Passamos pela curva, passamos pelo pior. Eu acho que a gente vai ter que se preocupar muito com as medidas de proteção e de contaminação, né? Como é que a gente volta escalonado, volta parcial, a gente testa positivo, testa quem foi positivo, a gente vai transformar, né, distanciamento nas mesas, escalonado, enfim, e a gente vai começar a ter um real impacto do que aconteceu na economia e hopefully, né, a gente vai começar a ter um plano de retomada de negócio, né? No aspecto pessoal, eu acho que eu já comentei, né? Acho que é a ansiedade da gente voltar para a nossa velha vida, e isso tem que ser levado com muita consideração e com muito cuidado, porque as pessoas vão estar, na minha opinião, muito mais ansiosos para voltar do que a gente esteve para sair, né? Em função de tudo aquilo que a gente falou. Então, acho que a gente vai sentir se houve redução de emprego, acho que esse retorno gradual ao escritório, às nossas unidades de operação, a reorganização que a gente vai ter, né? E talvez um certo reforço dos valores fundamentais do ser humano, né? De saudade, de vontade de ter um contato físico que talvez a gente não vai poder no primeiro momento. Então, o que eu digo é que é times for change, né? Quer dizer, a única coisa que eu sei é que as coisas mudaram, né? E nenhuma pretensão aqui de tentar prever o que mudou, para onde mudou. Eu acho que na medida que a gente for caminhando, a gente vai entender o tamanho, o significado ou o tamanho das mudanças que vão acontecer, tanto do aspecto profissional como do aspecto pessoal. Voltando aqui para o nosso tema, né? Acho que a questão de benefícios e tem uma série de impactos nos nossos benefícios, né? Que eles vão mudar
não só em função da sinistralidade, da utilização, das coberturas ou não coberturas, mas a maneira como nós vamos valorizar ou não valorizar determinados benefícios, até com uma mudança de operação, né? Seja de home office ou não de home office. Esse slide eu gosto de colocar porque ele já era um desafio antes da pandemia, né? Onde eu digo que aqui estamos voltados ao seguro de saúde suplementar, né? Onde todos os stakeholders desse ecossistema estavam infelizes, né? Não tem ninguém aqui que poderia dizer, né? Eu estava feliz. O governo não estava feliz, as empresas não estavam felizes, os usuários não estavam felizes, as empresas de consultoria, as seguradoras sempre colocadas como vilã da história, os médicos, talvez um número pequeno de médicos, né, de determinados hospitais que tinham uma renda e um valor de consulta muito alto, mas a grande maioria dos médicos estavam trabalhando fortemente para pagar suas despesas dos seus consultórios, os próprios hospitais e laboratórios e as empresas de materiais e medicamentos. Eu tentei aqui fazer uma rápida correlação, enfim, aquilo que eu acredito que vão afetar dentro desse novo cenário, né? Em relação às consultas médicas, né, eu acho que está tendo uma redução das consultas elegíveis, no sentido de que ninguém está indo no hospital fazer um determinado procedimento que não seja de emergência, ou voltado ao próprio coronavírus, ou voltado a um determinado acidente ou um determinado tratamento. O interessante é que, conversando com as seguradoras, o índice de consulta de reembolso continua, ou seja, as pessoas, mesmo em casa, no home office, estão se programando para, quando eu voltar, eu vou fazer determinado procedimento, eu vou fazer determinada consulta, né? Um aumento de consultas remotas, né? Eu acho que a telemedicina, graças a Deus, veio para ficar, era algo que estava em discussão há bastante tempo, e muito embora ela tenha sido liberada por um determinado período, eu acredito e espero que isso fique assim. Aumento de consultas, né, e de exames, quem tem direito a domicílio, um aumento na ida ao pronto-socorro, especificamente voltado à pandemia, e uma redução do seguro, né, e da utilização do odontológico como um todo. Em questões de internações, exames e terapia, é óbvio, do mesmo jeito, uma redução das internações e exames elegíveis, né, eu acho que aquilo que eu falei, um certo represamento. Você tem aqui você tem as terapias físicas e vocês têm talvez um segundo nível de terapia, que são as terapias oncológicas ou quimioterapias, né, no limite do cuidado humano, elas continuam acontecendo, mas com certeza nenhum médico está colocando um paciente dentro de um determinado ambulatório ou hospital sem que haja uma necessidade importante. Aumento das emergenciais, um aumento da utilização de UTI, obviamente a grande discussão é o pico dessa curva, o que nós precisamos é ter uma capacidade de entubar as pessoas e utilização das UTIs, né? Números de dias de internação, né? A média de internação é de 4 a 4 dias e meio, a coronavírus tem se demonstrado algo perto de 14 dias, né? Alguns hospitais com 10 dias de internação, aumento de home care e um aumento de exames a domicílios. Caminhando aqui, em função do tempo, materiais e medicamentos, a mesma coisa, né? Uma redução de oferta, não só em função, né? Sai um comentário que um determinado medicamento pode ajudar na prevenção. Pum, em 15 segundos, todo mundo saiu e estocou aquele material e medicamento, até em detrimento de outras pessoas que eventualmente possam ter a necessidade daquele remédio. Ele foi todo adquirido por outras pessoas, porque alguém falou que poderia estar fazendo uma prevenção. O dólar em alto faz com que o preço de determinados medicamentos suba, dificuldade de importação, a logística, né? E eu acho que eu comentei sobre a estocagem pessoal, né? Eu acho que aqui as seguradoras e operadoras talvez é o mais unknown, assim, né? O que de fato vai acontecer, né? Eu sei que elas vão ser impactadas sobre diversos aspectos, né? Então, o primeiro deles é o seguro de vida, e acho que a grande maioria das seguradoras se posicionaram a favor da cobertura do seguro de vida, muito embora muitas delas tinham a exclusão
relacionados à pandemia. E elas se prontificaram a pagar eventuais indenizações correlacionadas a um eventual óbito em relação ao coronavírus, né? As seguradoras estão sendo super pressionadas porque a rede de prestadores e hospitais estão com uma demanda de caixa muito grande, fazendo os hospitais de campanha, fazendo investimentos com contratações de médicos, equipamentos de proteção e tal. Então, as seguradoras estão sendo super pressionadas pela antecipação dos recebíveis. Por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre a postergação do pagamento das faturas e renegociações dos prêmios. Isso prejudica toda a cadeia, porque se a seguradora não recebe, ela tem uma dificuldade de pagar os prestadores de hospitais, os hospitais têm dificuldade de fazer os desembolsos de caixas. Então, é uma coisa que é preocupante. Faturas em atrasos, discussões sobre downgrade de planos, solicitação de suspensão de pagamentos, renegociações, demissões, né, perdas de beneficiários que elas vão sofrer, né, dos seus clientes, antisseleção de risco, né, só vai cancelar de fato quem é mais jovem ou mais saudável dentro das suas condições financeiras, o que leva a uma grande concentração de risco, preocupações de insolvência, né, porque as seguradoras também vão estar tendo um desembolso grande de caixa com relação não só a esse atendimento e antecipação para a rede de fornecedores, mas com indenizações, e elas vão sofrer de modo geral, né? A economia reduzindo, você tem menos transporte, você tem menos construção, você tem menos, enfim, todos os tipos de seguro vão sofrer tanto quanto nós sofremos de modo geral. A regulamentação, né, acho que a inclusão dos exames dentro do rol, né, da ANS, vocês sabem que a cada 2 anos a Agência Nacional de Saúde ela atualiza o rol de coberturas. Ela antecipou que, né, não só os exames, mas o tratamento está coberto, o tratamento da pandemia, medidas provisórias que foram emitidas trabalhistas, né, e aqui ainda tem acho que um julgamento de uma liminar amanhã, para que as empresas possam proceder à redução da jornada de trabalho, e, enfim. Uma certa insegurança jurídica, e aqui eu acho que é um ponto que a gente tem que levar muito em consideração, que nós estamos fazendo tudo no momento de estresse e de pânico, né? E normalmente os colaboradores são muito solícitos e aceitam essas mudanças no momento de pressão e de estresse. Mas na medida que isso vá se acalmando e a gente vai se ajustando, né, a gente tem que tomar muito cuidado para ter certeza de que a gente não está expondo a empresa a riscos trabalhistas lá na frente, ou eventualmente numa futura demissão, ou uma redução de benefício, ou uma redução de jornada de trabalho. Eu acho que a gente tem que estar legalmente né, juridicamente bem protegido para a vida pós-pandemia, né? Enfim, a questão do decreto do isolamento, né? Acho que todo mundo aguardando o que o governo federal e o governo estadual vão fazer. Em relação ao benefício e à população, né? Aqui acho que você tem uma grande quantidade de pessoas autônomas que não têm direito ao plano, né? Uma perda de renda enorme, né? Uma redução ou perda do seguro-saúde, né? Em função de cancelamento por condições de pagamento, muito embora se tenha uma determinação de que ninguém vai deixar de ter cobertura em função do não pagamento, mas a operacionalização disso e por quanto tempo a gente ficar dentro desse ciclo, dessa curva alongada, eu acho que vão ter discussões muito, muito importantes. Uma dependência do SUS, uma certa desinformação sobre a prevenção, né? Impressionante a quantidade de pessoas que estão minimizando o impacto dessa contaminação, né? No sentido de que eu me sinto jovem, forte, saudável, não vou ter nada. Mas você pode ter uma saúde de ferro, você pode ser um positivo assintomático, mas você pode estar contaminando alguém do seu círculo contactante que talvez vai ter a doença grave. Então, por isso que eu disse que não é uma questão individual, é uma questão social, né? Tá bom, você vai passar sobre isso de forma ilesa, mas e as pessoas que você se relaciona, né? Tem 30
tem 30 milhões de pessoas que são consideradas sedentárias, com morbidades, né? Enfim, tudo isso nos leva a ter um desafio muito grande como beneficiário. E as empresas aqui, de novo, né? Aqui você vão ter empresas que vão se beneficiar de uma crise como essa, poucas talvez, né? Mas acho que a gente nunca viu um volume de online tão grande do que antes, né? A pergunta é o quanto desse novo consumidor online permanece no retorno, né? Perda de liquidez, a necessidade de se fazer desligamentos, cancelamento ou suspensão de contratos de terceiro, redução de benefícios dos funcionários, pagamentos, faturas, e tem as medidas de contenção de despesas de modo geral e o trabalho de home office, né? Eu acho que talvez a gente acelerou tanto no online, né? A venda online como home office, 3 anos em 3 meses, né? Muitas empresas estão percebendo de que, poxa, eu consigo operar de home office, né? Eu acho que as consultorias têm um papel importante de ser um catalisador de informação, de melhores práticas, de ajudar os clientes a redesenhar os seus planos, alinhamento dos benefícios, orientação técnica, né? No nosso caso, a gente está trabalhando com uma infectologista e depois eu queria deixar, ela está até no call nos escutando, a doutora Nayane, ela tem me ajudado e nos ajudado nos informativos técnicos, né? Na certeza de que a informação é tanta informação, é tanto conteúdo que a gente quer ter certeza de que tudo aquilo que a gente publica para os nossos clientes nas redes sociais é de fontes oficiais e são informações verídicas, né? Para que a gente não possa induzir determinadas empresas ou clientes no sentido do que fazer, né? Canais de dúvidas, apoio de conteúdo relevante, eu acho que disseminação das melhores práticas. Eu acho que o momento que a gente vive é o momento de pensar no todo e não no indivíduo e como é que a gente pode disseminar aquilo que as empresas estão fazendo de melhor para que as outras empresas possam avaliar se faz sentido para eles, né? Então, eu acho que do aspecto do saúde, do seguro saúde, acho que isso era o que mais me preocupa nesse sentido. É o benefício de maior valor, né? Eu costumo dizer que as pessoas preferem chegar em casa e dizer, né, eu vou ter que trocar de emprego, mas eu mantive o meu plano de saúde por 6 meses, do que eu perdi o plano de saúde, mas mantive o emprego, né? É o benefício que você leva para casa, né? O benefício que a sua esposa, o seu marido, o seu parceiro utiliza, né? Então, eu acho que dentro desse conceito eu quis focar no seguro-saúde, né? E deixa eu te fazer uma pergunta, Tomás, ainda nessa linha do seguro-saúde, para aquelas pessoas, né, conversando até com alguns clientes, né, eles tinham a dúvida, para aquelas pessoas que foram desligadas, perderam o emprego e estão sem cobertura, né, vai existir uma dificuldade para a pessoa física adquirir um plano de saúde individual no quesito de coberturas, porque hoje já existem algumas coberturas e você tem um tempo para que isso vá se moldando e você está apto a poder utilizar o plano 100%, né? Você acha que com isso vai existir algum tipo de dificuldade para a pessoa física, não? Eu acho que as dificuldades de contratação de plano pessoa física, ele é o mesmo do que nós tínhamos anteriormente, né? Então, existe uma regulamentação muito grande em relação a contratação. Então você tinha o adesão, né, que é você utilizar o plano coletivo por adesão. Então você entra na associação dos advogados, associações dos engenheiros, associações dos economistas, profissionais autônomos, tal, e você, por ser um membro dessa associação, você tem direito a comprar um plano individual dentro de uma proposta coletiva, né? Que é o adesão e que continua existindo. Aliás, a gente tem sentido uma pequena aumento de demanda, por razões óbvias que você comentou, de pessoas buscando a contratação desse plano. Você tem também o PME, né? O pequena e média empresa, que você tem uma empresa familiar, onde você tem um grupo de 3 a 29 colaboradores, e em alguns casos familiares, onde você pode contratar o seu seguro ali também.
Com relação à carência, se você sai de uma operadora para a mesma operadora, você carrega essa carência junto com você, né? Então, acho que existe né, você tem uma preocupação de, na verdade, você entra sem carência, né? Você está dentro de uma determinada operadora A, você compra um plano individual adesão ou um plano de pequena e média empresa, você está isento dessa carência. E eu acho que ainda tem uma regulamentação por sair, porque com certeza com o aumento de demissões, a gente vai sentir uma pressão grande nesse sentido, né? Legal. E uma outra coisa também, quer dizer, você tem aqui no desligamento, você tem a possibilidade, né, de você permanecer no plano ou não. E aí tem toda uma regra, né, entre demitidos e aposentados, de que você tem que levar em consideração, né? Então, se é um demitido e ele foi contributório, né? Você chegou em algum momento da sua relação com essa empresa, contribuiu, você tem direito a permanecer 1/3 do tempo que você contribuiu, com mínimo de 6 meses ou 24 meses. Se você é um aposentado e você contribuiu por pelo menos 1 ano, você tem direito a ficar. Enfim, tem as regras que eu acho que não quero fazer uma reunião muito técnica aqui, mas você tem que seguir a medida provisória da ANS para que você tenha certeza de que você tem os seus direitos, né? Legal. Uma coisa que eu acho que eu queria dividir com vocês é que eu acho que as empresas que vão melhor surfar essa crise, né, e não sei se a palavra surfar é a mais apropriada, mas que vão sair delas são as empresas que têm uma cultura forte, né, uma cultura forte de missão, de visão, de valores, né? Que existe uma identidade, uma conexão muito grande com a empresa. Eu acho que são as empresas que vão ter, obviamente, uma capacidade de se adaptar a esse novo mundo, né? Eu acho que todo mundo sabe que a única certeza que eu tenho são que haverão mudanças, né? E eu acho que quanto mais eu estiver preparado para me adaptar a essas mudanças, e obviamente aqui com a relação de trabalho, se é home office, quais são os benefícios, quais são as políticas de home office, como é que eu acompanho, como é que eu controlo, como é que eu mantenho a produtividade, que tipo de benefício é mais importante ou não é benefício, quer dizer, como é que a gente ajuda as pessoas e as empresas nesse sentido. Capacidade, né, eu acho que senso de engajamento, né, eu tenho percebido de que nesse momento de crise as pessoas estão altamente engajadas e a palavra não existe, e está todo mundo preocupado de contribuir e de trazer um propósito para tudo isso que a gente está fazendo. Desculpa, aqui eu falei da cultura forte, eu acho que senso de engajamento, as empresas que se preocuparam em proteger os colaboradores. Isso é uma coisa que eu acredito muito, né? Acho que o sentimento das pessoas nesse sentido de movimento de home office, aonde elas sentiram que as empresas estavam preocupadas com os indivíduos e os seus familiares primeiro e depois com o business. E aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor de qual é mais importante. Eu sei na minha empresa o que é mais importante. Eu acho que as empresas que demonstraram isso de uma forma muito clara, eu acho que tem uma chance de sair disso mais forte. A velocidade em identificar, né, os riscos e endereçá-los, né? Eu acho que talvez nesse exato momento o não fazer nada é uma boa decisão, limitado a coisas práticas que a gente pode fazer, mas na medida que a gente conseguir identificar para onde a gente está caminhando, eu acho que a gente vai conseguir posicionar a companhia da melhor maneira possível, né? Na rapidez das tomadas de decisões, né? Obviamente com agilidade na tecnologia e todas as conectividades que a gente tem para fazer. A questão da boa leitura desafios, né? E uns mais e outros
Todo mundo está ouvindo ou perdemos a conexão com o Tomás, gente? Eu acho que perdemos a conexão, Ana. Perdeu? Travou. Deu uma travada. Vamos tentar retomar então com o Tá. Tomás. Albert, está ouvindo o Tomás ou não? Tomás Tomás caiu. caiu. Uhum. Uhum. Vamos voltar com o Tomás, então, gente. Dá um minutinho só para a gente tentar voltar com o Tomás. E aí, aproveitando nesse período, eu queria saber as dúvidas e vocês podem ir já colocando dúvidas ou perguntas para assim que o Tomás voltar a complementar a apresentação, a gente vai tirando as dúvidas, né? Então, ele realmente caiu. Quem puder já ir pensando nas perguntas e podendo já encaminhar para a gente via chat, eu acho que é importante a gente já ter aí as informações. O Tomás está reconectando agora, pelo que eu recebi de informação. Mas é um assunto que, de certa forma, traz bastante informação, né, Amanda, e que a gente pode Sim, realmente dividir com todos os clientes. com certeza. Pensando aí de uma forma bastante ampla, como esse impacto de benefícios, né, e toda essa cadeia aí que envolve, né, todas as estruturas dentro do mundo securitário vão ser afetadas e tem que se reinventar no momento onde existem pessoas que vão ser desligadas, existem pessoas que estão em home office e que também precisam de cuidados, enfim, como que o RH a todo momento precisa se reinventar nesse sentido para dar suporte para as estruturas, né? Acho que o Tomás está voltando. Voltamos, Tomás. Oi. Voltamos, tá bom. Oi. Desculpa. Não tem problema. Caiu a minha internet e eu vou conseguir no celular. Então tá bom. Tranquilo. Vamos tentar por aqui. Eu acho que só para terminar e aí a gente pode abrir para algumas perguntas. Eu acho assim, para onde nós estamos caminhando, né? Quais são assim os foods for thought que eu acho que a gente tem que levar em consideração em relação à nossa política de benefícios e como que a gente se adapta a essa nova realidade, né? Então, acho que a primeira grande constatação é de que o consumidor mudou os seus hábitos, né? Vai mudar os seus hábitos, né? E eu acho que a gente não pode esperar que de modo geral as pessoas vão se comportar do mesmo jeito, né? A venda online acelerou. A questão do home office é uma realidade. Eu acho que muitas empresas estão percebendo de que tem muitas coisas que nós antevíamos de fazer e a gente pode fazer isso da maneira como home office. Eu acho que cuidado com a higiene e a saúde pessoal, né? Eu acho que a gente vai levar isso mais a sério e é um pouco contraditório, né? Porque a gente está com tanta saudade de voltar para o nosso velho novo mundo, onde a gente está com saudade de contato físico e de abraço, de beijar e de cumprimentar, e talvez a nova norma seja de não ter esse contato físico. Consequências do impacto emocional, eu acho que a gente não deve desconsiderar isso, né? Infelizmente, vai ficar algumas sequelas desse aspecto. E com isso a transformação da relação não só interpessoal, mas a transformação da empresa funcionário. Eu acho que a gente tem que trabalhar para adaptar as políticas de benefício dentro dessa nova realidade. E quais são o impacto no plano de saúde, no seguro de vida, no seguro de viagem, no seguro de acidentes pessoais, previdências, daquilo que você tem que trabalhar.
eu acho que no caso de desligamento, né, a suspensão do contrato de trabalho e como é que você estende esse benefício, aquilo que eu comentei de passivos trabalhistas, da gente não subestimar que, né, nesse momento de crise todo mundo está super proativo, engajado em fazer, mas passado a isso, se você eventualmente for um dos eventuais desligados, você vai ter uma certa né, demanda de ações judiciais, né? Revisar os processos e tarefas internas, políticas claras de governança, planos de retomada de negócio. Eu acho que eu fiquei impressionado a quantidade de empresas que não tinham, e obviamente que isso é algo novo e nem todo mundo esperava isso, mas a quantidade de empresas que não tinham um plano claro de retomada de negócio, né? Eu acho que as pessoas vão investir bastante nisso, redução de espaço físico, a utilização dessas ferramentas e adaptações com novas tecnologias, enfim, esse plano de retorno ao trabalho, eu acho que é alguma coisa que a gente particularmente está começando a trabalhar, e a gente vai reunir as melhores práticas para poder dividir isso com todas as empresas, né? Como é que a gente faz esse retorno de forma gradual? Eu comentei com vocês que eu acho que a ansiedade de voltar à nossa velha nova vida vai ser muito maior daquilo que a gente fugiu, e talvez aqui uma esperança grande, né, da volta de valores fundamentais do relacionamento interpessoal, né? Talvez a valorização do relacionamento, e tenho comentado isso muito com os meus filhos que já são adultos, né? Mas aquela coisa de você sair para comer uma pizza, tomar uma cerveja com um amigo, it's okay, né? Você não precisa ir num pre-party, num party, e você tá na festa com o Instagram e stories e tal. Eu tenho uma esperança, e confesso que isso oscila entre dias melhores e dias piores, mas eu quero acreditar que nós vamos sair. Se tem alguma coisa importante nisso, a gente vai sair com esse sentimento um pouco mais valorizado. Enfim, era isso. Eu acho que eu até estendi um pouco o meu... Não, 42, acho que eu estou... Não, tá ótimo. Para falar. Era isso, e estou aberto aí para eventuais perguntas, e obviamente que eu comentei com vocês que a gente tem uma infectologista trabalhando conosco e genuinamente sem nenhum assim, interesse, coronavírus@itseg.com. Ela tem nos ajudado assim com perguntas mais básicas de higienização né, as empresas, isso de cuidados com compras online, a questões de vacinação, proteção, retorno, os testes, eu acho que é muito importante. Enfim, estou à disposição. Amanda, você tem alguma pergunta aí que recebeu? Eu tenho uma pergunta aqui da Ana Marques. Ela pergunta se nós acreditamos, entendo que ela pergunta, acho que no geral, se vocês acreditam em um cenário positivo ainda este ano ou devemos manter as esperanças, né, para 2021 ou até 2022. Então, acho que ela está querendo entender se a gente já consegue ter um panorama mais positivo para o ano de 2021. Agora, acho que a pergunta é assim, relacionada ao retorno à nova norma, né, à nova normalidade. Eu entendo que sim, Tomás. Eu acho que seria tipo quase como acertar os números da Mega Sena, né? É difícil, né? Eu estou sempre respondendo baseado no que eu tenho pensado para minha própria companhia, né? Eu acho que talvez no início de maio, para a segunda quinzena de maio, talvez a gente comece a ver um retorno gradual às nossas atividades profissionais, né? Talvez a gente vai voltar de uma forma escalonada, né? Eu acho que uma preocupação muito grande de como voltar e como que a gente trabalha nessa comunicação com os nossos colaboradores para que eles não achem que vai acordar de manhã, apertou um botão, tá todo mundo de volta ao escritório, né? Você vai ter que ter um protocolo de retorno. A gente está trabalhando num protocolo nosso junto com os nossos clientes as melhores práticas, mas como é que você volta? Quem volta? Né? Como é que é a parte de higienização do escritório? Como é que é o adensamento do escritório? Quem fica de home office? Quem foi testado positivo? Né? Se você testou positivo, você está imune, você volta. Transporte público, transporte privado, alimentação, enfim, tem uma série de questões que eu acho que a gente vai ter que, passando essa segunda onda, que eu acho que a gente está perto dela, de trabalhar nisso.
né? Mas eu acredito que o impacto disso, até que se ache uma vacina específica em relação a este tipo de coronavírus, a gente vai ter que lidar com isso por um bom tempo. Por isso que eu digo que o hábito do consumidor e as nossas relações interpessoais e as relações com a empresa, de certa forma, vão mudar. Já mudaram. E você falou, Tomás, sobre a doutora Nayane, você passou um e-mail ou foi um site que você passou? Não, é um e-mail. É um e-mail, né? A Elizabeth está perguntando. coronavírus@itseg.com. Ok. Ela, junto com o nosso médico, Dr. Lúcio, a gente está praticamente respondendo 24 horas eventuais dúvidas correlacionadas à Covid-16, né? E voltado para os médicos e para os RHs, não é para o consumidor de modo geral, né? Tá. E a Patrícia Vaz, ela perguntou aqui, Tomás, sobre, além do seguro, né, do plano de saúde, da assistência médica que você já falou anteriormente, quais as tendências que você enxerga nos demais benefícios? Eu acho o seguinte, primeiro, as empresas vão ter que se adaptar nessa nova relação com o colaborador, né? Então, eu acho que o home office veio para ficar. Então, partindo do pressuposto que você vai ter uma quantidade maior de colaboradores dentro do home office, você tem que ter uma política clara, né, de carga horária, de controle de produtividade. Você não existe a necessidade de se ter o vale transporte, você pode substituir o vale refeição por um vale alimentação, você tem que fazer um acompanhamento, né, de produtividade e de conectividade, você tem toda a questão de ergonomia, né, se esse determinado colaborador tem um ambiente seguro, uma boa cadeira, uma postura. Então, eu acho que a gente vai ter que rever a relação como a gente se relaciona com esses colaboradores. Eu acho que a questão do benefício flexível, né, eu acho que aí determinados cargos, eu acho que mais do que nunca, diferentes pessoas em diferentes momentos de vida vão precisar de um benefício diferente, né? Então, acho que talvez o avanço da política de benefícios flexíveis talvez vai caminhar a passos mais largos do que vinha antes em função dessa demanda real daquilo que se precisa, né? Legal. E a Patrícia Rodrigues, ela na linha aí de home office, né, ela pergunta como, não sei se você tem alguma boa prática ou alguma informação aí quente de algum cliente, de como que ele está avaliando o colaborador que iniciou no trabalho um dia antes do home office, né? Então, ele não experimentou o dia a dia da empresa, a cultura, valores, dinâmica, enfim, né? Eu acho, nós temos dentro de casa quase 15 colaboradores que começaram no dia ou no dia anterior ao home office. Então, eu acho que o desafio que a gente tem aqui é de como que você engaja, como que você né, alinha a nossa cultura, o nosso DNA, o nosso jeito de fazer para um colaborador novo. E, aliás, não é só para o novo colaborador, né? Eu acho que uma empresa tanto quanto vocês como nós né, de prestação de serviço, onde as relações interpessoais são muito importantes, né? Como é que você mantém um alinhamento e um engajamento desses colaboradores de home office? Então, nós mesmos estamos reescrevendo a nossa política de home office. E uma das coisas que a gente está estabelecendo é que você tem que ter, no mínimo, 2 dias por semana, essas pessoas dentro do escritório para que haja um contato físico, que você haja esse engajamento, né, one-to-one com esses indivíduos, né? Então, eu acho que depende muito de cada empresa, né, o papel da liderança, né, a definição clara do nosso propósito, da nossa relevância, né, da essência da empresa, da marca, daquilo que você quer fazer. Mas eu acho que é um grande desafio e as empresas têm que... Nós escrevemos algumas coisas como melhores práticas de home office, mas é uma coisa mais prática de dia a dia, né? Mas nós precisamos trabalhar nisso. No nosso caso, por exemplo, eu começo às 8h30 da manhã com o nosso comitê de crise e eu tenho feito reuniões semanais
com toda a liderança da companhia. Eu tenho feito as reuniões de diretoria, as reuniões de comitês de saúde, assim, eu tenho feito webinar para todos os colaboradores, né? Eu faço toda sexta-feira eu faço um webinar para todos os colaboradores, e é impressionante como isso é importante, porque as pessoas se sentem protegidas, se sentem, bom, a empresa está viva, né? O diretor-geral está lá, sabe o que está acontecendo, e eu tenho por prática uma comunicação muito transparente e objetiva, né? Eu falo as coisas como ela tem que ser, porque eu acho que os colaboradores têm que sentir que existe um senso de transparência e de verdade, né? Porque senão como é que você fica em casa distante no momento de crise, vendo coisas horrorosas na televisão e a minha liderança me diz meias verdades, né? Então eu acho que é muito importante você ter o presidente da companhia, o diretor-geral, né? O vice-presidente de RH, o diretor de RH presente, né? Mesmo que seja para não falar nada, mas dizer, escuta, estamos aqui, estamos acompanhando. E a transparência na comunicação também, né? Eu acho que é fundamental. Primeiro, o seguinte, acho que a transparência na comunicação, falar de fato como as coisas são, e acho que é um dos nossos valores, eu tenho isso muito claro na minha vida, mas você escutá-los, né? Eu acho que a gente tem uma dificuldade de escutá-los. E tem algumas ferramentas que você pode fazer de pulso, e a gente está utilizando isso, assim, me fala o que está na sua cabeça, né? E a pesquisa que a gente fez, eu posso dizer o seguinte, proteção física, medo do desemprego, tá, né? E do desconhecido, assim. Então, essa preocupação é o que tem, assim, saúde mental, medo da saúde física e do desemprego, né? O impacto da economia. São as três coisas que os nossos colaboradores mais estão preocupados. E nós já partimos do lema que a gente né, vai tentar, no limite, não fazer nenhum desligamento, né? Mas a gente fez algumas reduções de carga horária e de VT e tal. Obviamente que a gente vai na linha dos nossos clientes, né? A gente quer estar presente. Eu tenho uma dúvida, Tomás. Até elogiando os responsáveis e gestores de RH, eu tenho conversado com alguns candidatos e com alguns gestores, e a comunicação é que eles têm feito ligações para todos os colaboradores durante essa pandemia, para perguntar como é que eles estão se sentindo, do âmbito psicológico, nem tanto só do profissional. Eu queria entender se você, na verdade, aí segue, ela percebeu algum aumento na procura por serviços psicológicos, psicoterapêuticos. Sim, com certeza, né? E é interessante, né? A gente tem feito vários webinars com o nosso grupo de psicólogos, né? De resiliência, de mindfulness, de equilíbrio emocional, de exercício, bem-estar emocional, nutrição, alimentação e tal. E gozado, eu estou há um mês fora, né? Home office. Nós sentimos 2 momentos de estresse que eles assim foram evidentes, né? E o último foi na Páscoa. Foi aqui na quinta-feira, véspera de Páscoa, a gente sentiu uma tensão emocional junto aos nossos colaboradores e clientes, né? E eu acho que é uma coisa explicável, né? Porque, na verdade, a gente está distante dos nossos entes queridos, né? A gente está distante das pessoas que a gente tem um certo carinho e preocupação. A gente se sentiu isolado e a gente sentiu um pico nisso, né? Nós temos disponibilizado, por exemplo, para os nossos colaboradores todos os dias, no final do dia, à noite, das 5 da tarde às 10 da noite, nós temos um grupo de terapeutas que estão à disposição para ser atendidos por FaceTime, por WhatsApp, Excelente. E a gente tem sentido um aumento gradual de ligações, né? Começamos com 3 por dia, 5 por dia, 7 por dia, e na Páscoa tivemos um pico. Entendo. Tomás, e do ponto de vista, por exemplo, de finanças, né? Porque a gente falou bastante do âmbito do gestor de RH, né? Para aquele profissional de finanças, né? Os CFOs aí presentes no call, que tipo de dica que você pode dar com o desafio da gestão do negócio versus a rentabilidade do negócio nesse momento atual que a gente está vivendo, né? Eu acho que 2 grupos de profissionais têm enormes desafios, né? Eu diria que, primeiro, o RH,
né? Eu acho que o RH tem um desafio enorme pela frente, que é manter a sanidade física e mental dos colaboradores, né? Como é que eu mantenho as pessoas sãs e preparadas para os desafios que vêm pela frente. E o financeiro, né? O financeiro, obviamente, que é uma preocupação enorme com caixa, né? Eu acho que cash is king, né? Eu acho que quem tem liquidez, quem tem acesso à caixa para enfrentar tudo aquilo que vem pela frente, eu acho que é muito importante. Então, as empresas que conseguirem, né? E aqui uma opinião assim muito particular, né? Quem conseguir tomar crédito, mesmo que não precise nesse exato momento, eu o faria, né? Mas é uma decisão muito particular, né? Porque eu não sei o que vem para frente, mas eu sei que se eu tiver uma liquidez grande, mesmo que eu decida pré-pagar os meus empréstimos, né? Eu acho que quem tiver um caixa e uma segurança financeira por um período de 12 a 24 meses, eu me sentiria mais confortável, né? E eu acho aqui a preocupação tanto para o RH em relação a demissões, reduções de jornada de trabalho e certas preocupações é não errar a mão, né? Eu digo assim, por isso que eu disse em algum momento da minha apresentação, talvez o certo é não fazer nada, mas o não fazer nada não dá, né? Mas talvez você tomar muito cuidado nas decisões que você toma, né? Tanto de pessoas como de despesas, né? Porque a gente não sabe como vai ser essa retomada, né? Vai que a retomada é muito melhor do que a gente imagina, né? E você não está preparado para isso. Então, é uma situação difícil. Mas, para o financeiro, eu diria que é caixa. Assim, liquidez seria meu foco principal e é o que eu fiz na minha empresa, né? Legal. A gente tinha feito uma pesquisa, a gente tinha 3 perguntas aí, eu não sei se a gente já soltou ou não, mas acho que, e aí, em benefício de todos que estão participando no grupo, a gente tinha feito, acho que, Ana, 3 perguntas, não sei se vocês ainda querem fazer, mas talvez fosse interessante. Eu acho que sim. Né, acho que é uma. E queria parabenizá-lo, porque isso é uma inovação e bem bacana vocês poderem fazer isso meio que online. Parabéns. Obrigada, eu acho que é legal a gente até poder contribuir. Antes da gente ir para a próxima pergunta, então acho que a gente pode colocar essa pesquisa aí na tela, né? E aí, pelo menos para a gente entender um pouco como que está passando e acontecendo aí dentro das empresas, né? Então, a primeira pergunta que a gente tem, né, para os participantes, né? Você já demitiu pessoas na sua empresa aí nas últimas semanas, né? A gente tem aí uns minutinhos para vocês responderem e submeter a resposta para a gente saber o resultado. Bem legal isso. Legal, né? Muito, muito bacana. Acho que mais um minuto a gente já tem aí a resposta. Olha aí, 93% ainda não demitiram pessoas. Bacana. Legal. A próxima pergunta, né, que a gente colocou aí na tela, vamos puxar a próxima, a número 2. Você já aplicou um plano de redução de salário e redução de jornada de trabalho na sua empresa, né? Então, ou um ou outro, ou os dois ao mesmo tempo, né? Boa, essa é boa. Ou em andamento, né? Vai fazer. Ou em andamento, isso. Vai fazer. Acho que... 74% não aplicaram ainda. Acho que talvez até em função da limitação da clareza do acordo dos sindicatos, né? Sim.
E a última pergunta, na verdade, é se você já redesenhou, né, o seu plano de benefícios ou já pensou em redesenhar o seu pacote de benefícios dentro da sua empresa. E aí acho que isso daí envolve bastante tudo que você falou, né? E Acho que até todos os benefícios, de vale transporte, ao vale refeição, sim, ao vale alimentação, a todos os seguros, né? Políticas de home office. sim. E até mesmo o suporte psicológico dentro do pacote aí da gestão de benefícios, né? Ofertar isso para o público interno, né? É. Olha, 50-50. 50% sim, 50% ainda não, Olha, Tomás. É. isso é uma resposta de um bom advogado. Legal. Legal. Eu acho que a gente tem tempo só para responder mais uma última pergunta, né? A Kátia Alecrim, ela perguntou, Tomás, poderia dar mais exemplos de boas práticas de home office, além de reuniões diárias por webinar, 2 vezes por semana no escritório, ou sugestões de acompanhamento de produtividade? Enfim, eu acho que, enfim, as melhores ferramentas são esses vídeos de teleconferência, né? Eu acho que o webinar com toda a companhia, mas a gente tem feito, e acho que muitas das empresas têm feito, condução dos projetos por videoconferência. Então, uma das coisas que nós decidimos fazer essa semana, né? A gente usa o Slack, o Pulse, o Zoom, o Hangout, o 3CX, que é o nosso sistema de telefonia. Mas eu acho que uma das coisas que eu decidi fazer esse fim de semana após Páscoa é de tentar falar menos do vírus e mais do business, né? Porque eu acho que nós fizemos a nossa parte. Nós fizemos a nossa parte com relação ao isolamento social, né? As empresas que conseguiram proteger as fábricas, né? Redução de jornada, todos os procedimentos que a gente fez em refeitórios, né? Né? Ninguém se serve, tem alguém servindo, espaçamento nos ônibus, aumento dos fretados, higienização, proteção, máscara. Nós fizemos a nossa parte, dentro do possível, né? Eu acho que agora o que eu decidi fazer dentro da companhia é tentar falar menos do vírus e mais do business, né? Tentar antecipar como é que vai ser esse novo velho mundo, esse velho novo mundo, né? Então é falar de negócios, então criar grupos de trabalho, criar com PMOs e com multidisciplinas para você fazer com que as empresas se sintam engajados, né? Porque nesse primeiro mês foi de falar da crise, do vírus, da contaminação, da curva. Eu acho que daqui para frente a gente tem que voltar a falar do business, né? Por exemplo, nós contratamos pessoas no meio da crise, né? E eu optei por não desistir da contratação de determinados profissionais em determinados segmentos, porque independente se nós voltamos ao espaço físico ou não, a gente tem que estar preparado, né? Então, eu acho que a gente pode criar uma agenda positiva de negócios, né? Para que as pessoas se sintam engajadas e falando do futuro e talvez não tanto sofrendo o presente. E eu sei que para chegar no futuro a gente precisa passar pelo presente, mas talvez se a gente consegue olhar para frente, a gente tem um ânimo maior e melhor e vamos passar por essa crise da melhor maneira possível, com a menor quantidade de sequelas, né? E cicatrizes. Mas que cicatrizes vão ficar, vão ficar. E eu acho que essas cicatrizes, Tomás, na verdade, vêm para fortalecer a gente para o próximo passo, né? E tornar as nossas estruturas mais rentáveis e se reinventar a todo momento, né? Então, acho que vai ser um momento de aprendizado e o que vai ficar vai realmente ajudar a gente a ser melhor no nosso business, no nosso dia a dia, né? Eu estou convencido de que, apesar, né, das consequências das cicatrizes e da tristeza de perdas de vidas humanas, eu acho que isso tudo vai fazer com que a gente saia mais fortalecido como indivíduo, né? Como coletivo, como indivíduo e como empresas, né? Eu acho que o senso de união, espírito de equipe, de engajamento e de participar desse processo vai fazer com que as empresas saiam disso mais fortalecidas e mais preparadas para o que vem pela frente. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que a gente vai sair disso
melhor preparado, apesar das consequências, do que a gente entrou, né? Legal. A gente já chegou aí a 5 minutos pós o nosso horário, né? Então, queria agradecer a todos os participantes que dedicaram aí essa 1 hora com a gente, né? Eu, Amanda e Tomás, né, agradecemos. Muito. Tomás, especialmente um agradecimento a você, ao time de suporte aí, que também possibilitou aí a gente fazer de forma bastante prática e bem objetiva essa conversa, né? Então, você e ao seu time, muito obrigada. Muito obrigada. E conte com a gente também para o que vocês precisarem. Tendo a oportunidade da gente montar algum outro webinar ao longo aí desses próximas semanas também, a gente vai se falando. Qualquer outra pergunta adicional que a gente tiver, a gente também compartilha com você para responder as últimas perguntas que ficaram, e a gente devolve também para cada uma das pessoas que participaram. Novamente lembrando, esse webinar foi gravado, né? E a gente pode acessar no canal da Robert Half a qualquer tempo e hora. Tá bom? Muito obrigada a todos. Ótimo, obrigado. Obrigada. Oportunidade e parabéns, tá bom? Muito obrigada, um abraço. Um abraço, Tomás. Tchau. Tchau. Tchau.